lá, pessoal. Então, entre os pontos de partida, quando falamos sobre a linguagem e a prática sociocultural, nós temos que saber as questões importantes, né, sobre esse dualismo entre fatores que correlacionam as primícias que atravessam os meios socioculturais. Eu já falei sobre Florestan Fernandes, né? Entre a sociologia nos traz fatores entre os sentidos, ok? É lógico que quando falamos de algumas linhas de pensamento que eu estava falando ontem sobre os dados coletivos, dados periódicos, digitais, telas, trilhas, eu coloquei algumas questões e observações aqui nos campos documentários, nos campos introdutórios, históricos, né? Então, eu coloquei algo simultâneo aos campos acrobáticos, relacionado também aos campos azurrativos, mazurra, entre algazarras, os campos épicos, entre frequências e assistências problemáticas na herança. Por exemplo, mazurra, muitas vezes, não leva a sério os campos literários brasileiros. É lógico que os temas nos trazem o quê? Textos e contextos históricos que relacionam a própria história. E a nossa própria história vai correlacionar o que nós passamos. Então, são conjuntos armazenados fútil, né, nos campos celulares. Nós olharmos ali, colocarmos os nomes, é lógico, no Google, alguns campos tecnológicos, vai aparecer algo importante. Pode ser espinhoso, pode ser esponjoso, mas algo que tenha vida, né, neuronuclear. Ok? Então, nessa idade e tempo e idade, nos traz maturidade. As maturidades eu já coloquei entre as dimensões, entre as maturações físicas e outros campos nessa dimensão corporal. Ok? Segundo o Santin. Então, os movimentos motrizes entre os adventos e olhares, prototipos, né, de força descontínua ou que contínua no ciclo de vida. Ok? Que a cada dia nós vemos que há mortes, há pessoas vivendo esse ciclo de vida. Eu não sei se é ciclo selvagem, ciclo de vida, mas há mortes, há vidas, há pessoas nascendo, pátrios, sócios, como eu falei sobre a linguagem e a sociabilidade, ok? Voltando a dizer, fazendo feedback aqui, Florestan Fernandes, né? Ok? Que ele nos traz, desnubla algo importante. Podemos fazer até uma catalogação que a maioria dos livros, nos campos que eu gosto, ligado à educação física, tem esse autor aqui. Não é porque a linguagem e a sociabilidade, mas nos traz uma sociologia que nos traz construções ligadas ao realismo, que eu coloquei aqui, no campo literário brasileiro. Como eu falei que eu estou participando de questões de teatro também, a expressão verbal e não verbal, nos trazendo também campos fonotológicos, né? Fonemas, que vai trazer algo entre as universidades, como eu coloquei, as universidades e as suas produções, né? Como eu coloquei sobre a atora aqui, né? A autora, a Universidade de Produção e Compromisso, ok? Aqui, ok? E também tem o Bauman, né? Que eu coloco aqui em questões importantes, os fundamentos pedagógicos. É lógico que entre esses fatores, entre as fundamentações em busca da realidade de nossos corpos, temos que analisar os traços históricos, aonde viemos, a base e a estrutura. Lembra que eu falei o professor Carvalho, Guilherme de Carvalho, ou seja, ele falou ali sobre base e estrutura no futebol. Tem que saber a história do futebol. É lógico que eu tenho que ler um pouco, de vez em quando, se alguém me perguntar alguma coisa, na época de faculdade tem que estar sempre atento. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre apresentações culturais e contradições, há um meio econômico. A economia pode ser um campo calculista ou calculista. Porque a gente lembra do que? Dos astecas. Se lembramos da histórica cívica, os maias astecas, os astecas escolhiam o quê? Mais o cacau do que o ouro. Não sei se é o meio de produção. Nos traz uma ideologia dominante ou dominada quando nós não estudamos. Ok? Nos traz algo importante. Embora a lâmpada aqui, ao nosso olhar,
nos traz lamparinas para a fonte de conhecimento, que é o livro. O livro é um farol, né, que acende a nossa chaminés ligada ao conhecimento, nosso próprio colegiado que foi. Lógico que não teve orientação. Vocês viram que ontem, outros momentos, que é difícil ter um calendário como coordenadora, né? Agora que ela mudou, era o coordenador, ninguém ia lá. Só falei só o artigo 93 com ele. O artigo 193 vai ficar nessa ineficiência, não eficiência, ineficiência renal, né? Essa ineficiência renal já sabe nos campos históricos ligado à reitoria, né? A pró-reitoria e aos caminhos provavelmente ditos ligados à história. Embora também tenha sua vida pessoal, eu não posso cobrar muito. Somos obras cutâneas da dona Mariana, dona Santiana. Mariana, tem uma Mariana retratando as brechas contra nós lá. Ok? Então, nesses fatores, entre alguns aspectos importantes. Então, eu coloco como referência o Rubem Alves, notas introdutórias sobre a linguagem. Bárbara Friedrich, que eu também já apresentei aqui, o livro, também como Rubens. Escola, Estado e Sociedade, eu tenho aqui, né, algo importante. O João Paulo Medina, que é o meu xará, Concepção Dialética do Corpo. Eu gosto dele porque ele fez parte da preparação física da seleção brasileira. Okay? Ele é uma pessoa racional em as suas teses, dissertações, mas na hora de fazer periodização, treinamento, percentagem e porcentagem, nós temos que mudar e separar um pouco o tempo para conversar nesses campos dialéticos, né? Ligado à contribuição à educação física brasileira, entre monografias e teorias. É lógico que eu já discuti com vários professores, por exemplo, de outras faculdades. O Vitor André de Mello, é lógico que nos traz ele é fera no campo da psicomotricidade e periódicos. Brincando, né? Então, o Manuel Sérgio, filosofia de atividades corporais ou exercícios corporais. Filosofia ou atividades corporais, é um tema de um livro. Aí busca analisar e catalogar, investigar, humanizar qual a diferença entre a física. Mesma coisa. Entre o Romeu e Julieta, os dois têm defeitos, são a mesma coisa, embora são diferentes. O próprio Romeu tem tempo, a própria Julieta tem tempo, mas são a mesma coisa o tempo, mas o tempo que eles fazem são diferentes, ou seja, a que horas são agora? A gente ora às 5 horas da manhã, se é às 5 horas. O tempo de Julieta e o tempo de Romeu é 5 horas lá, mas o tempo deles pode ser diferente, embora o relógio pode estar diferente também. Qual o tipo de relojoareiro que você vai lá? Okay? Qual o tipo de crença? Eu sei que estou falando que o tempo está movimentando, mas a autonomia ela é diversificada. Embora tenha as abelhas, que elas têm as suas aceitações, confiabilidades e credibilidades. Quando eu falo abelhas, tem o zangão também, né? Que traz como capital, como chefão entre o zangado, né? Entre essas capitalismo e populações compostas, né? Ligado aos campos inativistas e ativistas, né? Inativista é o termo que é usado, que não há pessoas muito que possam frequentar, não sei se é o termo certo, participar não estão frequentando fazendo uma atividade diária, como o próprio aqui, o Manuel Sérgio, né, sendo técnico e sendo professor e técnico, né, da Universidade de Lisboa. Então são fatores entre sujeitos históricos. Onde há sujeitos históricos, há um espaço. Onde há um espaço, há um armazenamento ligado ao aprendizado motor. Eu armazenei sempre ela. A professora, assim, eu brinco aqui, está brincando. Só brinco aqui porque o armazenamento. Sempre foi uma pessoa bela, bonita, linda, né? Todos os meus prazeres que eu tenho, desejo e paixão, todo respeito a você está com, né, em questões nucleares aí históricas. Que Deus há de, né, colocar, eu falo Deus aqui, né, em campo de ciências, e já não sei qual Deus que ela acredita. Ok? Nos traz o campo de uma hipófise neuronuclear. Uma hipófise anterior ou posterior? Posterior ou anterior? São balanços, ok? Então, tem a Capeira, né? Fernando Capeira, Diário de Crise, ok? Então, o homem e a sociedade, a mulher e a sociedade, ok?